Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 13. Trem Mugen. Podemos ver os 4 garotos correndo de alguns guardas que vieram por causa de todo o escândalo que Inosuke fez e também porque viram suas espadas, então não tiveram escolha a não ser escapar. Agora podemos vê-los um pouco longe da área. Naruto: nós, caçadores de demônios, não somos uma organização reconhecida pelo governo, então realmente não podemos andar com nossas espadas em público, então esconda-as nas costas, ele explicou sorrindo enquanto colocava sua espada nas costas e os outros faziam o mesmo. Zenitsu: eles estão à vista, usam roupas, idiota, disse ele com uma gota de suor. Tanjiro: eles o chamam de trem infinito. Se entrarmos, devemos conseguir encontrar Rengoku-san. Ele já está a bordo. Naruto: você acha que será difícil encontrá-lo? Perguntou calmamente. Naruto: bem, o difícil seria não encontrá-lo, disse ele, sorrindo nervosamente, fazendo os outros 3 soarem Zenitsu. Bom, vou comprar uns ingressos, espere aqui quietinho, disse ele sorrindo. Tanjiro: entendo. Obrigado, disse ele, sorrindo. Zenitsu: é um pouco difícil andar quando estou escondendo minha espada, ele disse, um pouco desconfortável. Naruto: você vai se acostumar, disse ele, sorrindo. Depois disso, a loira foi comprar as passagens e voltou com os outros, e os 4 pegaram o trem para procurar Kyojuro. Inosuke: vô. Estamos na barriga. Estamos na barriga. É o começo da luta, disse ele animadamente. Zenitsu: cale a boca, disse ele, irritado. Os outros 2 apenas olharam para eles com uma gota de alegria, mas continuaram andando em frente entre os carros. Zenitsu: Rengoku-san, como está? Perguntou ele, olhando para o homem de cabelos negros. Naruto: deixe-me ver, ele tem um cabelo impressionante e usa uma capa que tem um padrão de gradiente branco-amarelo e cristas vermelhas em forma de chamas nas pontas, não será difícil encontrá-lo, disse ele sorrindo. Delicioso, disse uma voz muito motivada na frente deles. Todos se viraram para ver de onde vinha a voz e lá puderam ver o pilar de chamas comendo um leque. Eles caminharam em direção a ele enquanto continuavam ouvindo ele dizendo delicioso. Naruto sorriu nervosamente para o comportamento de seu sensei e os outros 2, exceto Inosuke, que não se importou, ficaram surpresos com o jeito de ser do pilar. Zenitsu: este é o pilar de chamas? Perguntou em voz baixa, ouvindo a delícia do pilar. Parece-me que ele é apenas um glutão, sussurrou para Tanjiro, que apenas sorriu nervosamente. Naruto: ei! Disse ele, irritado porque ouviu o que o loiro disse. Zenitsu: me desculpe. Ele se desculpou em voz baixa. Naruto apenas balançou a cabeça e se aproximou de seu sensei. Naruto: sensei, é bom te ver de novo, disse ele, sorrindo para o loiro mais velho que o viu e sorriu também. Kyojuro: Tsuji Kunishone, também estou feliz em vê-lo como novo, disse ele, sorrindo. Naruto: bem, sensei, viemos como reforços, poderia nos contar como está a situação? Perguntou ele, sorrindo. E o loiro mais velho, depois de perguntar isso ao pilar, todos se sentaram enquanto Kyojuro começou a contar a ele sobre a situação de quantas pessoas estavam desaparecendo naquele trem. Kyojuro: provavelmente é uma lua demoníaca ou pior, uma estrela, disse ele sorrindo. Naruto: pelo que parece, pode ser um superior ou, como você diz, uma estrela. Temos que ficar atentos para o que pode acontecer, disse ele seriamente e o pilar acenou. Tanjiro: Eto, Rengoku-san, disse ele, chamando a atenção do homem mais velho, você já ouviu falar da dança do deus do fogo? Perguntou ele, sorrindo. Kyojuro: nunca ouvi falar dela, disse ele, sorrindo. Tanjiro: ele realmente não sabe de nada? Perguntei, sem entender. Kyojuro: não, disse ele, sorrindo. Naruto: dança do deus do fogo. Isso realmente me chama a atenção. Tanjiro: o que é a dança do deus do fogo? Ele perguntou confuso para o ruivo que viu e começou a explicar a eles. Tanjiro explicou tudo o que sabia sobre a dança para os 2 e como ele a usava em batalha. Os outros 2 ficaram pensando, um surpreso e outro confuso. Kyojuro: entendo, mas não sei. Estou realmente impressionado com a forma como você usou a dança do seu pai em uma luta, disse ele, sorrindo. Tanjiro: eu gostaria de saber um pouco mais sobre a dança, disse ele, suspirando. Naruto: dança do deus do fogo. Pelo que Tanjiro descreveu e pelas poses dele, elas são muito parecidas com as minhas, será que é? Pensou ele, intrigado. Mas os pensamentos do garoto de cabelos negros foram interrompidos pelo escândalo que Zenitsu e Inosuke estavam fazendo, que estava tentando descer do trem para poder correr com ele, mas o garoto loiro o impediu. Kyojuro: é perigoso.
Não sei quando o demônio vai aparecer. Disse ele, sorrindo, chamando a atenção do loiro mais jovem. Zenitsu, ei. Está brincando? Um demônio vai aparecer nesse trem? Ele perguntou, assustado. Kyojuro, ele vai. Ele respondeu sorrindo. Zenitsu, ele vai fazer isso. Naruto, relaxa, Zenitsu, nada de ruim vai acontecer com você, estamos todos aqui e, se precisar de ajuda, é só pedir, disse ele, sorrindo. Vou dar uma olhada nos seus bilhetes, disse um motorista com uma expressão cansada enquanto pegava o bilhete de Kyojuro. Tanjiro, o que é isso? Ele perguntou, confuso. Kyojuro, o motorista está verificando para confirmar nossos bilhetes e fazer alguns furos nele, disse ele, sorrindo. Tanjiro, HM? O que é isso? Algo cheira mal. Pensou ele, alarmado. Naruto, Tanjiro, você sente o cheiro? Ele perguntou sério. Tanjiro, sim, ele respondeu igualmente sério. Eu, vi, disse ele, cansado. De repente, Kyojuro se levantou com um olhar sério e colocou o motorista atrás dele. Kyojuro, motorista. É perigoso, então recue. É uma emergência, então prefiro que não pergunte porque estou carregando uma espada. Disse ele, sorrindo. Uau! Kiara! Vários gritos podiam ser ouvidos na frente deles. Todos se viravam e viram um demônio de aparência grotesca na frente deles. Kyojuro, grandão. Você estava escondendo suas técnicas de sangue de demônio? Foi difícil te encontrar. Se você mostrar suas presas na frente de pessoas inocentes, a espada de chamas vermelhas de Rengoku vai te queimar até os ossos. Disse ele, sorrindo. O demônio rugiu e lançou um ataque, assustando Zenitsu e colocando Tanjiro em alerta. Inosuke nem prestou atenção e Naruto não fez nada, pois sabia que seu sensei o eliminaria facilmente. Naruto, relaxem e apenas observem, ele disse, sorrindo, fazendo os outros dois relaxarem. Kyojuro, sopro de chama, primeira postura, mar de fogo, exclamou sorrindo e então, em grande velocidade, apareceu na frente do demônio, cortando sua cabeça. Depois de cortar a cabeça do demônio, ele rapidamente começou a desaparecer da vista de todos. Naruto, veja bem, disse ele, sorrindo, orgulhoso de seu sensei. Tanjiro, sim. Isso foi incrível. Disse ele, sorrindo de entusiasmo. Zenitsu, é verdade, foi incrível. Disse ele, sorrindo. Inosuke, não foi ruim. Mas eu teria me saído melhor. Disse ele, sorrindo animadamente. Kyojuro, vocês também podem ser tão fortes quanto eu ou mais fortes que eu, então continuem aprendendo com cada luta que tiverem para que possam melhorar e se tornarem grandes pilares. Disse ele sorrindo enquanto os meninos faziam o mesmo. Mas tudo isso era um sonho porque na realidade todos dormiam profundamente em seus assentos, mas havia algo peculiar. O homem de cabelo preto não estava com eles. Enquanto podemos ver o inferior acima dos carros enquanto sorrimos. Poder morrer sonhando é uma bênção. Só espero que aquele velho consiga segurar aquele pirralho até aquele cara chegar, disse ele sorrindo. Em outra parte do trem, podemos ver o maquinista diante de uma mão com boca e olho. Fiz o que me mandaram, marquei os bilhetes deles e os coloquei para dormir e levei o garoto de cabelos pretos para onde me mandaram. Por favor, me coloquem para dormir rápido para que eu possa me reunir com minha esposa e filha mortas. Por favor, imploro com a testa no chão. Claro que você fez um ótimo trabalho. Agora durma e tenha um sonho onde você possa se reunir com sua família, disse, sorrindo, sua mão e então o motorista caiu seco no chão. E nós? Perguntou uma garota ajoelhada ao lado das outras. Esperem aqui e logo vocês vão conseguir dormir. Os caçadores de demônios são perspicazes e vão conseguir acordar, pois eles sentem os demônios e sua sede de sangue. Tomem cuidado para não tocarem em seus corpos quando se aproximarem para esticar as cordas. Eu não vou poder sair da locomotiva por um tempo, então deem o seu melhor até que tudo esteja pronto e então todos poderão ter um sonho maravilhoso, disse, sorrindo. Sim, todos responderam em uníssono. Com o diabo. Não importa o quão fortes sejam os caçadores de demônios, a força que move os humanos é o coração e a alma. Eu só tenho que destruir o núcleo espiritual. Se eu fizer isso, eles serão cadáveres vivos e será fácil matá-los. Nós já capturamos aquele caçador, agora só precisamos matar os outros. Todos os corações humanos são iguais, eles são frágeis e fracos, como se fossem feitos de vidro, ele disse, sorrindo divertido. Com os caçadores, todos dormiam profundamente enquanto tinham vários sonhos. O sonho de Zenitsu, o loiro estava sonhando enquanto corria alegremente de mãos dadas com uma loira usando uma aure de flores. O sonho de Inosuke. Ele
Estava sonhando que estava em uma caverna enquanto tinha os 3 meninos como capangas junto com o demônio. O sonho de Kyojuro. Ele sonhou com o dia em que disse ao seu pai que se tornaria um pilar, mas ele apenas lhe disse que seria inútil ser um pilar porque ele sempre seria inútil. Então, ele saiu da sala um pouco desanimado, lembrando-se de como seu pai costumava criá-los com paixão, mas um dia ele simplesmente mudou. Mas, em seu caminho, ele conheceu seu irmão mais novo. Senjuro, Nissan, o papai ficou feliz. Talvez o papai me reconheça quando eu virar pilar, disse ele, sorrindo. Kyojuro ouviu e se ajoelhou enquanto o segurava pelo ombro. Kyojuro, vou ser sincero, nosso pai não ficou feliz, disse que era inútil, mas minha paixão não vai morrer por causa disso. As chamas em meu coração nunca vão se apagar. Nunca vou desanimar. E você é diferente de mim, Senjuro. Você tem um irmão mais velho e ele acredita no irmão mais novo. Não importa o caminho que você escolha, você será uma pessoa maravilhosa. Com uma paixão ardente em seu coração, faça o seu melhor para viver. Mesmo que esteja sozinho. Disse ele, sorrindo enquanto abraçava o garotinho que derramava lágrimas. O sonho de Tanjiro. O ruivo olhava confuso para seus irmãos que estavam na frente dele. Shigeru, Nin-chan. Bem-vindo! Disse ele, sorrindo. Hanako, você vendeu todo o carvão? Perguntei, sorrindo. A ruiva os observou por alguns segundos e então correu em direção a eles e os abraçou enquanto chorava. Tanjiro, vá. Desculpa. Desculpa. Me desculpa. Ele se desculpou enquanto chorava. Fora do sonho, podemos ver como o ruivo derramou lágrimas enquanto, ao seu redor, as pessoas que estavam conversando anteriormente com a mão do demônio amarraram cordas nas mãos dos caçadores e então também amarraram as cordas em seus braços e começaram a adormecer com o objetivo de destruir o núcleo espiritual dos caçadores. O sonho de Tanjiro. O ruivo estava com sua mãe, que o estava examinando porque achava que ele estava doente, e as outras crianças disseram a ela que ele estava chorando. Bem, talvez você esteja apenas cansado. Tanjiro, descanse por hoje e não se esforce demais. Ele disse calmamente. Tanjiro, sim, parecia que eu tinha tido algum tipo de pesadelo, ele disse, sorrindo. Mas Shigeru cobriu a cabeça com um cobertor enquanto ria. Tanjiro, o que você está fazendo? Ele perguntou, surpreso. Hanako, pare. Acabei de lavar isso. Disse ela, irritada. Os outros dois apenas riram da cena, tudo era felicidade. Com o demônio. Durma em paz, esqueça de respirar, um demônio está saindo das suas entranhas, é divertido, não é? Você está tendo sonhos felizes, dormindo profundamente e nunca mais vai conseguir acordar, disse ele, sorrindo. As cordas criadas pelo demônio dos sonhos Emu têm poder especial que permite que as pessoas entrem nos sonhos daqueles com quem estão conectadas. No sonho de Kyojuro, podemos ver como a garota que estava com as outras pessoas que tinham a missão de destruir o núcleo espiritual estava dentro do sonho de Kyojuro enquanto ela se escondia, evitando que o pilar a visse. Tenho que ter certeza de que ele não me veja. Corra para a beira do sono, ela disse seriamente por dentro enquanto corria até chegar a uma parte distante. A menina chegou a um lugar remoto enquanto começava a tocar em tudo, procurando a parede que separava o sono da inconsciência. Ao encontrá-la, sacou um objeto afiado com o qual quebrou a parede e conseguiu entrar onde estava o núcleo espiritual. Aproximou-se de uma pequena bola vermelha que flutuava naquele local e, quando estava prestes a destruí-la, sentiu uma dor aguda na garganta. Fora do sonho. Depois que a garota começou a se aproximar do núcleo espiritual de Kyojuro, ele começou a sentir desconforto. Quando ela estava prestes a quebrar o núcleo, o loiro mais velho se levantou e agarrou a garota pelo pescoço, mesmo estando dormindo. O sonho de Tanjiro. Tanjiro, ele. Onde está Nezuko? Perguntou ele, curioso. Takeo. Onei-chan saiu para procurar algumas plantas, ele disse, sorrindo. Tanjiro, ele. À tarde. Ele perguntou animado. Hanako, isso é ruim? Perguntei, confusa como os outros. Tanjiro, não, ele disse, também confuso com a reação dela. Tanjiro, você poderia preparar o banho? Isso pode demorar um pouco, disse ele gentilmente. Tanjiro, claro, entendido, farei isso agora mesmo, disse sorrindo enquanto saía de casa. Continuo dizendo coisas estranhas, talvez eu esteja cansado, pensou confuso. Mas, quando olhou para o lado, viu uma caixa entre as árvores. Ficou surpreso, mas esbarrou em um balde e olhou para baixo por alguns segundos. Quando olhou novamente, a caixa havia desaparecido. Tanjiro, ele. Desapareceu? Não tinha uma caixa ali.
Meus olhos estão me enganando, pensou confuso, mas então balançou a cabeça e pegou os baldes para caminhar em direção ao rio. Bom, disse sorrindo, pronto para beber água com os baldes. Mas assim que o ruivo se inclinou para trás para encher os baldes com água, ele pôde ver que seu reflexo na água era o de Tanjiro no uniforme de matador de demônios. O ruivo ficou surpreso ao ver o reflexo e, quando aproximou o balde para enchê-lo de água, o outro Tanjiro o puxou para o fundo. Tanjiro, CD, levante-se. Eles estão atacando. Isso é um sonho. Acorde. Levante-se e lute. Disse ele com raiva. Tanjiro, certo, entendi, estou no trem. Ele pensou animadamente. Mas, em certo momento, o ruivo apreciou o jantar em família enquanto assistia à briga dos irmãos. Tanjiro, eu não estou no sonho do qual não consigo acordar. O que posso fazer para sair? E finalmente percebi que era um sonho. O que posso fazer? Ele pensou, preocupado. Fora do sonho. Podemos ver como Nezuko estava saindo da caixa, vendo como Kyojuro estava estrangulando enquanto os outros dormiam. A garota rapidamente percebeu algo e era que o homem de cabelo preto não estava lá. Ela olhou freneticamente por todos os lados, procurando por ele, mas não o encontrou. Preocupada, ela se aproximou do irmão e começou a movê-lo, mas ele não acordou. Então, ela bateu a testa contra a do ruivo, mas a única coisa que conseguiu foi que a dela começou a sangrar enquanto nada acontecia com o garoto. O demônio deixou escapar algumas pequenas lágrimas e então ficou chateado e ateou fogo no garoto, já que seu sangue caiu no sonho. Tanjiro explodiu em chamas rosas que ele rapidamente reconheceu como as de sua irmã. Todos os outros olharam para ele preocupados, mas as roupas do ruivo mudaram para as do caçador de demônios junto com sua espada. Hanako, Oni-chan, você está bem? Ela perguntou, preocupada. Takeo, Ni-chan? Ele perguntou, também preocupado. Tanjiro, me desculpe, eu tenho que ir, eu tenho que voltar, me desculpe, ele disse com pesar, para começar a correr dali. Hanako/Takeo/Shigeru, Oni-chan. Gritaram preocupados, tentando pará-lo. O ruivo correu pensando em como sair do sonho, mas seu caminho foi interrompido quando ouviu uma voz atrás dele. Nezuko, aonde você vai, Oni-chan? Hoje eu tenho muitos vegetais, disse ela sorrindo, interrompendo a ruiva que apenas a ouvia sem dizer nada. Mãe, Hokuta, disse ela, olhando para o mencionado. Tanjiro, aconteceu alguma coisa? Por que você está assim? Ela perguntou, confusa, mas a ruiva não disse nada. Tanjiro, eu quero ficar para sempre, eu quero dar meia volta e voltar para casa. Se isso fosse real, eu ficaria aqui para sempre. Se isso fosse real, todos ficariam felizes. Nezuko poderia até estar sob o céu azul, sob a luz do sol. Se isso fosse real, ela só teria vindo aqui para fazer carvão e nunca teria que tocar em uma espada, mas eu já as perdi. Eu não posso voltar. Ele pensou, cerrando os punhos e os dentes e então começou a correr novamente. Hokuta, Oni-chan, não vá embora. Ele gritou. A ruiva ouviu, mas não parou e continuou correndo enquanto derramava lágrimas. Tanjiro, sinto muito, ele pensou, derramando lágrimas de tristeza. A ruiva correu e não percebeu um garoto escondido atrás de uma árvore. O garoto quebrou a parede e entrou no inconsciente da ruiva, maravilhado com sua beleza. Mas com a ruiva, ele correu enquanto procurava por onde sair e conseguia sentir o cheiro de demônios muito fraco e em todos os lugares, então ele não conseguia se orientar bem. Tanjiro, nada. Não há demônios. O que está acontecendo? O que devo fazer? Posso usar minha respiração de concentração total permanentemente, certo? Então agora estou dormindo, ele pensou seriamente. Tanjiro, você tem sua espada, tem algo aqui que você pode cortar, ele podia ouvir a voz de seu pai atrás dele. Tanjiro, tem algo aqui que você possa cortar? Algo para cortar para que você possa acordar, acho que tenho, mas e se eu estiver errado? Se o que eu fizer no sonho afetar a realidade, será irreversível, ele pensou, indeciso. Naruto, Tanjiro, não é hora de duvidar, você tem que seguir seu instinto, lembre-se de que estamos esperando por você lá fora, disse ele, sorrindo calorosamente. O ruivo olhou surpreso ao ver seu amigo ali, mas este era diferente porque era o Naruto de 12 anos que sorriu calorosamente, dando coragem ao ruivo. Tanjiro, isso mesmo. Não é hora de duvidar. Eu farei isso. Obrigado, Naruto, ele pensou, observando seu amigo desaparecer. O ruivo colocou a espada no pescoço e então deu um grito e pressionou a arma com força, cortando o próprio pescoço e espirrando sangue na neve. Do sonho, Tanjiro acordou gritando, assustando o demônio que o olhava preocupado.
O ruivo olhou ao redor e então viu sua irmã e também a corda que estava queimada em seu braço. Ele pegou o bilhete e cheirou, confirmando suas suspeitas de que, com o bilhete, eles estavam presos nos sonhos. Tanjiro, Rengoku-san, Zenitsu, Inozuki. Mas onde está Naruto? Ele pensou preocupado ao vê-los todos, mas notando a ausência do homem de cabelo preto, ele olhou freneticamente por todos os lados procurando por ele, mas não o encontrou. Quando o ruivo estava prestes a dizer a Nezuko para queimar as outras cordas, ele sentiu perigo atrás dele, então pegou sua irmã e se abaixou. Justamente quando ele fez isso, a porta do carro atrás quebrou, deixando passar um fardo que passou por cima deles até bater na outra porta do outro carro. De onde o fardo veio, passos podiam ser ouvidos. Naruto, Banzo. Velho desgraçado. Eu vou te matar. Gritou ele furiosamente. Tanjiro, Naruto. Disse surpreso, assim como Nezuko. Mas o que aconteceu com o homem de cabelo preto antes que eles acordassem? Com Naruto, muito antes do que aconteceu. Depois que todos caíram na técnica de Enmu, o motorista levou o homem de cabelo preto para um dos carros no final, onde alguém o esperava, e depois de deixá-lo em um dos assentos, ele deixou o homem de cabelo preto profundamente adormecido. O sonho de Naruto. Podemos ver o homem de cabelos negros de cerca de 10 anos que estava observando confuso, pois estava na frente de sua mãe e irmã mais nova, que estavam conversando com ele sobre muitas coisas, mas ele apenas as ouvia sem dizer nada, mas sabia que tudo isso não era real, pois depois que caiu na ilusão de Tayuya, ele não acreditava mais em nada parecido com isso. Naruto. De novo uma técnica dessas. Primeiro foi o desgraçado do Tayuya e agora é o outro demônio que eu nem vi. Pensou com raiva, vou matar ele e todos que o acompanham. Pensou com mais raiva ainda, se levantando de seu assento enquanto suas roupas trocavam para as de um caçador de demônios. Kaname, filho, o que houve? Por que você está usando as roupas do seu pai? Ela perguntou, preocupada. Sayumi, Oni-chan, você está bem? Ela perguntou, também preocupada. Naruto não disse nada e saiu correndo de casa, sendo seguido por sua mãe e irmã. Kaname, espera, filho. Por favor, não vá. Não nos abandone. Eu prometo que, se eu fiz algo errado, eu vou consertar. Mas, por favor, não vá. Implorou ele entre lágrimas. Sayumi, Oni-chan, não vá. Não nos deixe, eu serei uma boa menina, não farei mais travessuras e te ajudarei em tudo. Mas não me abandone, Oni-chan, você prometeu, você disse que estaria conosco para sempre, que nos protegeria. Você vai quebrar sua promessa? Oni-chan. Ela chorou de tristeza. Naruto só conseguia ouvi-los enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mesmo que aquilo fosse uma ilusão. Ou um sonho. Tudo era muito real. Doía ouvir os apelos da mãe e da irmã, mas ele não conseguia ficar porque era tudo mentira. Naruto, me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu queria te proteger, mas falhei. Você não sabe o quanto eu queria que isso fosse real e não uma simples ilusão. Mas você não está mais comigo e isso é algo que eu simplesmente tenho que aceitar. Mas é impossível. Ele pensou, chorando de tristeza enquanto se afastava do lugar, ouvindo os apelos de seus entes queridos. O homem de cabelos negros correu enquanto pensava em como escapar da técnica em que estava preso. Naruto, se essa maldita técnica funciona igual a do Tayuya, a única coisa que eu tenho que fazer é sentir dor, ele pensou seriamente e então cravou sua espada na perna, algo que o fez grunhir de dor, mas não o acordou, não funcionou, ele pensou surpreso e então pensou melhor e chegou a uma conclusão, essa técnica deve ser mais forte que a do Tayuya, então para escapar dela eu vou ter que me matar, não importa o que aconteça, eu vou fazer isso. Ele pensou determinado. O homem de cabelos negros apontou a espada para o próprio coração, respirou fundo e a cravou. Fora do sonho, o menino acordou assustado enquanto ofegava e olhava ao redor procurando seus amigos, mas não havia ninguém no lugar onde ele estava. Naruto, onde diabos eu estou? Me trouxeram aqui. Foi o demônio? Ele pensou seriamente. Bem, o pirralho conseguiu escapar da técnica estúpida de Enmu, disse uma voz zombeteira atrás do homem de cabelo preto. Naruto, um demônio. Ele pensou seriamente, se virando. Atrás do menino, havia um demônio que parecia um idoso, com pele anormalmente branca e uma cicatriz em forma de X no queixo. Ele vestia uma camisa branca, com um manto marrom por cima, que ia dos pés até um pouco acima do ombro direito. O manto escondia seu braço direito, e ele também tinha o olho esquerdo vendado. Naruto, quem diabos é você? Ele perguntou sério.
Me dói que você não se lembre de mim, mas naquela época você era apenas um pirralho de 12 anos, então é compreensível que você não se lembre de mim, mas pode me chamar de Danzo, ele disse, sorrindo ironicamente. Naruto, eu nem sei quem você é para lembrar de você, ele disse sério. Danzo, ah, bem, talvez isso refresque sua memória, você encontrou a carne de alce na outra cidade, certo? Ele perguntou, sorrindo divertido ao ver a cara de surpresa do garoto. Naruto, foi você? Disse ele com raiva ao se lembrar do motivo pelo qual não estava em casa em que sua família foi assassinada. Velho, ah, filho, você não vai encontrar esse tipo de carne aqui, você tem que ir até a cidade que fica perto dessa, vai levar só 25 minutos para chegar lá se você seguir o caminho reto, disse ele, sorrindo gentilmente. Danzo, bem, finalmente você se lembra, naquele momento devo admitir que você não chamou minha atenção e eu só te disse isso porque Madara-sama me ordenou, mas agora vejo que você se tornou um forte caçador de demônios, disse sorrindo. Naruto, você e aquele maldito Madara trabalham juntos? Ele perguntou furiosamente. Danzo, claro, foi mais Madara-sama quem me transformou em um demônio, então é hora de eu levá-lo até aquele homem, disse ele, sorrindo maliciosamente. Naruto, foda-se. Eu não devo nada a Muzan Kibutsuji para que ele me ame e a única maneira de eu ficar com ele é cortando a cabeça idiota dele. Disse ele com raiva. Danzo, criança insolente, respeite seus superiores. É com essa boca que você beija sua mãe? Perguntou ele, zombeteiro. Naruto olhou para ele furiosamente e lançou um ataque em grande velocidade que surpreendeu o velho, porque o homem de cabelos negros já estava na sua frente. Naruto, sopro solar, 12ª postura, valsa flamejante. Exclamou furioso, dando um corte duplo no velho que conseguiu desviar do vertical, mas o horizontal cortou uma grande parte do seu peito, o que o fez cuspir uma grande quantidade de sangue. Danzo, droga, esse pirralho é forte e sua respiração retarda da minha regeneração, ele pensou seriamente, mas com dor, enquanto dava um passo para trás. Mas Naruto não lhe deu tempo de se recuperar, pois ele reapareceu perto dele. Com sua primeira postura, lançou muitos cortes que foram esquivados com muita dificuldade até que Naruto lhe deu um chute giratório que o deixou atordoado por um momento. Momento que o homem de cabelos negros aproveitou para pular e então atacar. Naruto, sopro solar, 9ª postura, pôr do sol. Disse ele furiosamente antes de se virar e cortar horizontalmente, cortando a cabeça de um Danzo incrédulo. Danzo, esse pirralho cortou minha cabeça. Pensou, incrédulo. Naruto, cadê seu sorriso nojento, velhote? Gritou ele furiosamente. Danzo encarou o homem de cabelos negros enquanto seu corpo e cabeça desapareciam de uma forma diferente do normal, ou seja, eles se transformavam em cinzas, mas ele simplesmente desapareceu. Naruto, bem, agora eu tenho que ir com os outros, não é? Ele disse, mas foi interrompido. De repente, Danzo apareceu na frente de Naruto, dando-lhe um soco no estômago, deixando-o sem fôlego, e em seguida, dando-lhe um chute giratório que o jogou contra vários assentos. Quando o homem de cabelos negros conseguiu se recuperar, olhou incrédulo para o demônio cuja cabeça ele havia decepado, que estava como novo. Naruto, sei como você está vivo? Ele perguntou, ainda incrédulo. Danzo, você realmente achou que me mataria do mesmo jeito que fez com todos os perdedores que enfrentou? Ele perguntou sério. Naruto, eu cortei sua maldita cabeça, você deveria ter morrido. Ele gritou furiosamente. O velho apenas o viu e começou a remover o manto negro do lado direito para então mostrar um braço enfaixado, o qual ele removeu todas as bandagens, revelando um braço cheio de olhos como os de Madara, mas a pele do braço era mais pálida que a de todo o seu corpo e no ombro ele tinha um rosto. O homem de cabelos negros olhou para ele com desgosto, mas podia ver como um dos olhos se fechava. Danzo, este é o poder que Madara-sama me deu para poder enfrentá-lo, porque depois que descobrimos que você quase matou o Kokushibo, sabíamos que precisávamos de um plano. Como você está vendo, pirralho idiota? Disse ele, sorrindo loucamente. Naruto, você e Madara que apodreçam no inferno. Você sabe que eu nunca gostei do que faço com demônios, mas o que eu vou fazer com você, eu vou gostar como você nem imagina. Ele gritou furiosamente. Danzo, você é só um pirralho tagarela, não importa que você tenha essa marca no rosto, você nunca vencerá Madara-sama e agora eu vou provar isso para você, disse ele sorrindo vilmente, tirando uma adaga. Técnica do sangue demoníaco, estilo do vento, lâmina do vazio, disse ele soprando em sua adaga de forma que uma aura esverdeada apareceu nela. Naruto, eu confiei nele na primeira vez, mas agora a mesma coisa não vai acontecer.
Se ele conseguiu escapar da morte uma vez, ele pôde fazer isso de novo, mas toda técnica tem um limite e esta não é exceção. Vou ver quantas vezes ele consegue fazer isso, ele pensou seriamente. Ambos os oponentes se lançaram ao ataque, Danzo com sua adaga e Naruto com sua primeira postura. Os dois começaram a chocar armas enquanto estavam paralisados. Naruto se moveu em volta do demônio que o viu e desferiu um chute que o garoto cobriu com sua espada e então pulou e continuou chocando suas armas em alta velocidade. Danzo chutou novamente o garoto de cabelos negros, que se cobriu com sua espada, mas o chute foi mais forte e o fez recuar, e o velho aproveitou a oportunidade para mandar sua adaga direto na cabeça do garoto, que a cobriu com sua espada, deixando-os em uma luta para ver quem venceria. Danzo, por que minha kunai não quebra a maldita espada? Pensou ele com raiva. Naruto, Tenshin-san faz coisas ótimas quando se trata de espadas, ele pensou, sorrindo ao ver o quão resistente sua nova espada era. O homem de cabelos pretos deixou o velho passar e então, com a primeira pose, ele cortou seu braço e cabeça mais uma vez, mas o demônio reapareceu novamente longe do garoto que se lançou ao ataque novamente e eles ficaram assim por um tempo em que o homem de cabelos pretos matou o demônio 5 vezes que reapareceu novamente, mas com um chute foi lançado voando através de vários carros. Voltando ao presente, Danzo se levantou enquanto olhava furiosamente para o garoto de cabelos negros, mas o garoto se lançou contra ele, dando-lhe um chute para cima que o fez cravar a cabeça no teto do carro. Tanjiro, que parecia surpreso, deixou a surpresa de lado e olhou para a irmã. Tanjiro, Nezuko, acorde todo mundo enquanto eu vou ajudar o Naruto. Ele disse sério e o demônio acenou. Naruto, não. Tanjiro, vá até o teto desse trem idiota, lá está o demônio que nos colocou naquele sonho, vá e mate-o. Disse ele, sério. Tanjiro, ok, mas tenha cuidado. Disse ele, sério. Naruto, eu vou ficar bem. Agora vai. Disse ele sério, pulando para trás e desviando de um chute de Danzo. A ruiva saiu correndo do carro e subiu no teto para ir até onde pudesse sentir o cheiro do demônio. Os que ficaram lá dentro olharam surpresos para o garoto de cabelos negros, mas todos caíram inconscientes quando o garoto apareceu atrás deles, nocauteando-os e colocando-os nos assentos. Nezuko não perdeu tempo e começou a queimar as cordas, algo que Danzo viu e se lançou sobre ela, pronto para atacá-la. Danzo, não posso deixar aquele pirralho acordar o pilar ou estarei perdido. Pensou seriamente enquanto dava um soco na garota que o viu e não conseguiu desviar. Mas Naruto apareceu na frente de Danzo e, com um único chute, o fez comer o chão enquanto o olhava furiosamente. Desta maneira Naruto, não toque na minha garota com suas mãos imundas, seu pedaço de lixo, ele disse furiosamente e então a chutou novamente, fazendo-a voar em direção ao outro carro. Nezuko olhou para o homem de cabelos negros por alguns segundos e então corou. Naruto, Nezuko, acorde todo mundo, por favor. Eu irei lutar contra aquele demônio enquanto Tanjiro cuida do outro, ele disse, sorrindo carinhosamente para a garota que estava. Naruto correu em direção a Danzo enquanto Tanjiro foi em direção a Enmo. Com Tanjiro, o ruivo, quando subiu no teto do trem, correu rapidamente para onde podia sentir o cheiro do demônio, encontrando-o parado a poucos metros dele. Enmo, você está acordado? Bom dia, ele disse, sorrindo. Enmo, você poderia ter dormido um pouco mais, disse ele, sorrindo. Tanjiro, esse cara. Ele pensou, irritado. Enmo, vou te mostrar um sonho muito bonito. Eu poderia ter te mostrado um sonho em que toda a sua família fosse massacrada, não acha? Da próxima vez, eu deveria te mostrar um sonho em que seu pai retornasse dos mortos. Disse ele, rindo, enfurecendo a ruiva. Tanjiro, não entre nos sonhos das pessoas sem pensar. Eu nunca vou te perdoar. Ele pensou com muita raiva enquanto desembainhava sua espada. Enmo, ele está usando brincos com padrões de sol. Ele veio até mim. É como um sonho. Agora eu posso receber mais sangue. Se eu ficar mais forte, posso desafiar as luas superiores a manterem suas posições. Só espero que aquele velho não estrague isso. Ele pensou, sorrindo. Tanjiro, respiração aquática. 10ª postura. Dragão da mudança, exclamou, começando a correr em direção ao demônio. Enmo, vá dormir, disse uma boca que estava em sua mão. Os olhos do ruivo reviraram, mas logo voltaram e ele continuou correndo. O demônio ficou surpreso e repetiu o gesto várias vezes, mas o ruivo continuou correndo. Enmo, não está funcionando. Espera, eu entendi, ele está sendo danificado dentro da técnica. No momento em que ele cai na técnica, ele a reconhece e se mata para acordar. Pode ser no sonho, mas para alguém se matar, é preciso muita coragem para o ato. Esse garoto tem coragem, ele pensou seriamente.
Eno estava mostrando a Tanjiro um pesadelo em que sua família o estava punindo cruelmente e também mostrou como seu melhor amigo o olhava como lixo enquanto dizia que ele era inútil e não deveria existir. Por causa disso, a raiva do ruivo transbordou. Tanjiro, minha família e meu amigo jamais diriam isso. Não os insulte. Não importa o que aconteça, minha família e meu amigo sempre estarão lá por mim. Gritou ele furiosamente enquanto cortava a cabeça do demônio, mas viu que não houve reação alguma, praticamente nenhuma, ou talvez ele seja mais fraco que o outro, pensou, lembrando-se de Rui. Enmo, aquela pessoa me disse que vai matar você, garoto dos brincos com padrões de sol, e também os pilares, e que ele os dará ao caçador dos brincos de cartas Anafuda com padrões de lua, ele disse rindo. Agora eu entendo como me senti, sinto como se sua existência me fizesse tremer de raiva, ele disse divertido enquanto sua cabeça se fundia com o trem. Tanjiro, ele não está morrendo. Pensou, incrédulo. Enmo, sua expressão é adorável. Eu queria ver essa cara. Fufufufu. Quer saber por que eu não morro mesmo se você cortar minha cabeça? É tão simples que até um bebê consegue entender. Fufufu. Esse não é meu corpo de verdade. Enquanto você roncava baixinho, eu me fundi com o trem. Ele disse, sorrindo, divertido. O ruivo olhou para ele surpreso quando ouviu que ele estava trabalhando com o trem. Enmo, esse trem inteiro se tornou meu sangue, pele e ossos. Fufufu, bem, você entendeu? Todos os 200 passageiros deste trem agora são alimento para fortalecer meu corpo e meus prisioneiros, disse ele, sorrindo vitoriosamente, para que você possa protegê-los. Sozinho. Este trem está lotado de humanos de uma ponta a outra, eu me pergunto, você pode me parar? Perguntou ele, rindo. O ruivo pulou tentando cortá-lo, mas sua cabeça se fundiu com o carro, então ele começou a correr para proteger os passageiros. Tanjiro, o que devo fazer? O que devo fazer? Só posso proteger 2 dos carros, no máximo. E Naruto está lutando contra o outro demônio que não o deixa proteger os passageiros. Pensou freneticamente, Rengoku-san, Zenitsu, Inosuke. Não é hora de dormir. Por favor, acordem. Nezuko. Protejam aqueles que estão dormindo. Naruto, proteja os passageiros. Gritou bem alto para que pudessem ouvi-lo. O ruivo sorriu ao ouvir alguns sons que reconheceu perfeitamente, pois de repente Inosuke saiu quebrando o teto do carro que estava na sua frente. Inosuke, sigam-me, meus lacaios. Ataque frontal. É assim que o Inosuke-sama é. Gritei com raiva. Tanjiro, Inosuke, este trem não é mais seguro. Proteja aqueles que estão dormindo. O trem inteiro se transformou em um demônio. Você consegue me ouvir? O trem inteiro é um demônio. Ele gritou sério. Inosuke olhou para ele por um momento e então falou. Inosuke, eu sabia, é exatamente como eu esperava, isso significa que eu estava certo e eu sou o chefe. Disse ele rindo e então atacou, Beast Breat, Fifth Fan, Cutting Madness, exclamou emocionado, lançando cortes em todas as direções que cortavam alguns pedaços de carne que queriam pegar as pessoas, vou salvar cada um deles. Vocês deveriam se curvar diante de mim. Adorem-me e me adorem. Inosuke-sama está a caminho. Disse ele, rindo enquanto corria e cortava os pedaços de carne. Mas em alguns carros não muito longe dali estava Nezuko protegendo os passageiros. A garota, com suas garras, cortava os pedaços de carne que tentavam pegar os humanos, mas estava sendo esmagada pela quantidade de pedaços de carne saindo de todos os lados. A garota viu como a carne queria pegar um dos passageiros, então ela lançou um ataque, mas sua mão foi pega por um pedaço de carne. Quando ela estava prestes a atacar com a outra mão, este também foi capturado, assim como suas pernas. Quando parecia que ela ia ser engolida pela carne, a loira mais nova apareceu para ajudá-la. Zenitsu, relâmpago, primeira postura, relâmpago, 6 faíscas. Ele disse sério e então desapareceu em um flash e cortou todos os pedaços de carne em uma velocidade enorme. Zenitsu, eu protegerei todos vocês, disse ele seriamente enquanto o demônio o olhava surpreso, eu protegerei vocês, disse ele sonolento, pegando uma gota de suor da garota. Com Tanjiro, o ruivo olhou para trás, reconhecendo o som de relâmpago caindo, característico de seu amigo loiro. Tanjiro, não entendo nada. Zenitsu ou Rengoku-san estão acordados. E a Nezuko? O máximo que posso fazer é proteger quem está na minha frente, isso é ruim, e agora? Não podemos cooperar. Espero que os passageiros do carro de trás estejam bem. Droga, é apertado. É difícil mover minha espada. Pensou, irritado. Mas alguém veio em auxílio de todos, sorrindo. Que eu juro, parece que as coisas mudaram enquanto eu estava tirando um cochilo. Claro,
Como um pilar, estou com vergonha de mim mesmo. Se houver um buraco, eu quero entrar. Disse ele, sorrindo. O homem loiro mais velho chegou em alta velocidade onde Tanjiro estava. Kyojuro, Kamado, meu amigo. Disse ele, sorrindo, surpreendendo a ruiva. Tanjiro, Rengoku-san. 2 consecutivos. Kyojuro, consegui fazer alguns cortes quando estava vindo para cá e acho que o demônio vai demorar para se regenerar. Mas isso não importa agora. Vou falar com você rapidinho. Este trem tem 8 vagões, eu vou proteger os 5 de trás. Sua irmã e o garoto amarelo vão proteger os outros 3. Você e o garoto com cabeça de javali vão atacar o pescoço do demônio. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, pescoço. Mas o demônio é. Mas ele foi interrompido. Kyojuro, não importa a aparência dele, enquanto ele for um demônio, ele terá um pescoço. Eu também procurarei seu ponto fraco enquanto luto, disse ele, sorrindo. Tanjiro, mas e o Naruto? Ele perguntou preocupado. Kyojuro, não se preocupem com Tsujikuni Shonen. Olhem ali. Disse ele, sorrindo, apontando para a frente deles. O ruivo se virou para ver para onde o pilar estava apontando e lá ele pôde ver como uma espiral de chamas cortava tudo em seu caminho. E então o homem de cabelo preto pôde ser visto socando o demônio com quem estava lutando para tirá-lo dos vagões. Kyojuro, Tsujikuni Shonen é forte. Então, não se preocupe com ele agora, vá fazer o que eu te disse. É hora de acender, garoto. Disse ele sorrindo e então desapareceu em um clarão de fogo. Tanjiro, uau! Eu nem consegui ver. Ele entende a situação rapidamente, além disso, ele está cuidando de 5 carros e Naruto está lutando enquanto protege os passageiros. Ele pensou surpreso, idiota, não é hora de se surpreender. Faça o que você ia fazer. O cheiro do demônio está ficando cada vez mais forte. Ele pensou seriamente. A ruiva correu chamando Inosuke, mas não conseguiu encontrá-lo até ouvir. Inosuke, cale a boca. Eu vou te matar. Ele disse com raiva. Tanjiro, para cima. Pensou, olhando para o teto. Inosuke, olhos de inseto acabaram de enfiar a bunda. Mas, de alguma forma, ele parece incrível, isso me incomoda. Além disso, Baruto parece do mesmo jeito. Ele pensou irritado enquanto corria. Tanjiro, Inosuke. Cuide dos 3 primeiros carros. Ele gritou sério. Inosuke, eu sei. E vou descobrir logo com a minha 7ª presa. Esse cara tem um ponto fraco em algum lugar. Eu vi, eu sabia. Disse ele, rindo. Tanjiro, é na frente? Ele perguntou sério. Inosuke, sim, na frente. Disse ele com confirmação. Tanjiro, era difícil sentir o cheiro por causa do vento forte, mas se Inosuke disse, ele está certo. Pensou seriamente, é onde o carvão fica guardado. Certo? Perguntou seriamente enquanto cortava os pedaços de carne que encontrou. Inosuke, é isso mesmo. Ele gritou sério. Tanjiro, ok, vamos em frente. Ele gritou enquanto acelerava o passo. Com Naruto, o homem de cabelos negros continuou lutando com Danzo enquanto o velho ficou bravo por ter sido humilhado por uma criança. Agora, os dois estavam lutando em cima das carroças. Naruto, muito bem, o sensei está protegendo os 5 carros atrás, Nezuko e Zenitsu estão protegendo os outros 3 e Tanjiro junto com Inosuke foram em direção ao pescoço, então eu tenho que matar esse cara para ir ajudar, ele pensou seriamente enquanto se lançava ao ataque. O homem de cabelos negros chegou onde estava o demônio, que com sua kunai coberta de vento lançou cortes que foram desviados pelo garoto. Naruto, em grande velocidade, apareceu na frente do velho e, com a ajuda de sua terceira postura, cortou os braços do velho e, em seguida, cortou sua cabeça, mas Danzo desapareceu e reapareceu longe dele. Danzo, maldito pirralho, como é possível que você seja tão forte? Ele gritou furiosamente. Naruto, treinando seu velho idiota. Disse ele também furiosamente. O homem de cabelos negros lançou um ataque novamente, mas quando estava perto do velho, ele atacou. Danzo, sangue demoníaco, técnica, vento, estilo, esferas do vazio. Ele exclamou furiosamente e então disparou várias balas de ar comprimido de sua boca. Naruto viu a técnica chegando, então ele pulou desviando das balas, mas uma delas raspou seu ombro, fazendo um pequeno corte. O homem de cabelos negros pousou longe do velho, deu um passo e, em enorme velocidade, já estava na frente do velho, que o viu surpreso. Mas o homem de cabelos negros atacou. Naruto, sopro solar, 8ª postura, imensa névoa flamejante. Exclamou furiosamente, enviando um corte no pescoço do demônio.
Danzo colocou os braços na frente dele para bloquear o corte, mas foi inútil porque seus braços próximos à cabeça foram cortados. No entanto, ele desapareceu e reapareceu longe do homem de cabelo preto. Naruto. 7. Ele pensou seriamente, contando as vezes que matou o velho e também os olhos que fechou. Danzo. Puta merda, esse pirralho já me fez usar o Izanagi 7 vezes, se ele cortar minha cabeça mais 3 vezes eu estarei perdido. Pensou furiosamente. O velho fez um sinal com a mão para que uma cortina de fumaça surgisse, algumas shurikens que ele soprou para que fossem impregnadas pelo vento e as jogou no homem de cabelos negros. Naruto desviou de uma forma que, com a ponta da espada, pegou a outra e a devolveu para o velho que lançou outra shuriken, bloqueando a lançada pelo garoto. Naruto correu em grande velocidade em direção ao velho que o viu chegando e ambas colidiram, espada com kunai, de forma que Naruto girou e cortou o braço de Danzo e depois sua cabeça, mas o velho fez a mesma coisa das outras vezes. Naruto. 8. Ele contou seriamente em sua mente antes de lançar o ataque novamente. Danzo. Morra, pirralho. Técnica de sangue demoníaco. Vento estilo. Corrente de ar. Disse ele com raiva, enviando uma grande corrente de ar em direção ao garoto. Naruto escapou da técnica e então pulou e atacou. Naruto. Respiração solar. 10ª postura. Luz brilhante da gratidão. Disse ele com raiva, se lançando em espiral e, em seguida, dando um corte que cortou a cabeça do velho. 9. Pensou seriamente, vendo como o velho aparecia longe dele e só tinha um olho aberto em seu braço. Danzo. Maldito pirralho. Como é possível que eu esteja perdendo para você? Disse ele com raiva. Naruto não disse nada a ele. Com grande velocidade, apareceu na frente dele pronto para cortar sua cabeça, mas o velho lançou um golpe com sua kunai, do qual ele se esquivou abaixando-se e então cortou seu braço e varreu seus pés para finalmente cortar sua cabeça enquanto ele caía. Naruto. 10. Não há mais olhos com os quais você possa fazer essa maldita técnica. Seu velho de merda. Pensou ele, furiosamente. Mas ele abriu os olhos surpreso quando o velho desapareceu e reapareceu atrás dele, dando-lhe um corte nas costas. Danzo. Droga, morra, pirralho. Disse ele com dor, mas com um sorriso, mas o apagou quando o garoto de cabelos negros desapareceu em um fogo multicolorido. Naruto. Sopro solar. 12ª postura. Valsa flamejante é. Disse ele furiosamente, dando um corte duplo que o velho conseguiu desviar com muita dificuldade, mas levou um corte profundo no peito que o fez cuspir uma grande quantidade de sangue. Danzo deu um passo para trás enquanto cuspia sangue, mas não foi só isso, pois ele segurou o braço perto dos olhos com dor, pois começou a ter movimentos estranhos. Danzo. Maldição do mal, não agora, pensou desesperadamente, lembrando-se de algumas palavras. Madara. Lembre-se, Danzo, se todos os olhos em seu braço se fecharem, você pagará as consequências por obter esse grande poder que eu lhe dei. Danzo. Isso não pode acontecer, eu tive que me tornar o mais forte. Maldito pirralho, a culpa é toda sua. Ele pensou com dor e desespero. Ele gritou de dor enquanto seu braço se transformava em uma árvore gigante. Danzo, para não ser absorvido pela árvore, cortou o braço sob o olhar atento do homem de cabelos negros que não perdeu a distração e atacou. Naruto. Sopro solar. 14ª postura. Sol esmagador em céu claro. Exclamou furioso, dando um corte poderoso que cortou a cabeça do velho que não conseguia mais usar sua técnica. Danzo. Droga, pirralho, eu te amaldiçoo, foi a última coisa que ele disse antes de desaparecer. O homem de cabelos pretos observou por um momento e então correu para ajudar seus amigos, mas quando deu um passo, o trem inteiro fez um barulho alto e começou a descarrilar. Tempo antes disso acontecer, Tanjiro e Inosuke chegaram onde estava o pescoço do demônio, encontrando um dos motoristas que tentou atropelá-los, mas eles o ignoraram. O javali começou a cortar todos os braços e pedaços de carne que saíam, mas foi dominado. Naquele momento, o ruivo chegou. Tanjiro. Respiração de água. 6ª postura. Redemoinho sinuoso, exclamou, cortando todos os braços que cercavam o javali, está logo abaixo. O cheiro do demônio é muito forte aqui embaixo. Ele pensou seriamente, o pescoço do demônio Inosuke está logo abaixo de nós. Ele disse seriamente. Inosuke, não me dê ordens. Eu sou o chefe aqui. Disse ele com raiva. Tanjiro. Ótimo. Disse ele com confirmação. Inosuke. Beast Breat. Segunda presa. Rasgar e quebrar. Ele disse furiosamente, lançando um X, cortando o chão, mostrando o que parecia ser a nuca do demônio. Tanjiro. Respiração aquática. 8ª postura. Lago Cachoeira, ele disse por dentro, dando um corte, mas foi bloqueado por alguns pedaços de carne. Eu bloqueio.
Ele pensou surpreso, está protegendo a abertura e tem uma capacidade de regeneração rápida. Mesmo que seja assim, eu tenho que fazer um esforço para conseguir cortar o osso com meus ataques mais poderosos. O Ruivo pensou enquanto cortava vários braços que vinham em sua direção. Tanjiro, Inozuki. Vamos fazer um ataque conjunto e combinar nossas respirações. Uma corta a carne e a outra o osso. Disse ele seriamente. Inozuki, entendo. Boa ideia. Vou te elogiar. Disse ele, sorrindo descontroladamente. Tanjiro, obrigado. Lá vamos nós, disse ele sério, mas um pedaço de carne com muitos olhos apareceu ao seu lado. Desmaio forçado durante o sono. Globos oculares podiam ser ouvidos por todo lugar. Tanjiro, ele nos pegou. Vamos dormir. Pensou ele, animado. Inozuki corta sua garganta enquanto você dorme. Isso vai te fazer acordar. Disse ele seriamente. O Ruivo adormeceu, mas acordou rapidamente e continuou correndo, mas caiu novamente e percebeu que toda vez que acordava, sempre fazia contato visual com os olhos do demônio. Então o Ruivo, pensando que era um sonho, colocou sua espada perto de sua garganta, pronto para cortá-lo, mas Inozuki o impediu. Inozuki, isso não é um sonho. É realidade. Não caiam nas armadilhas deles. Disse ele com raiva, cortando alguns pedaços de carne. Não morram de forma lamentável. Estou usando a pele do mestre da montanha. Então não tenho medo de fazer contato visual com essas coisas. Disse ele, sério. Tanjiro, entendo. Inozuki não consegue ver facilmente de onde vem a aparência dessas coisas. Ele pensou seriamente, Inozuki. Ele gritou alertando-o. O motorista avançou em direção ao javali, pronto para esfaqueá-lo, mas o Ruivo o empurrou e recebeu a facada. Não atrapalhe meus sonhos, exclamou ele, esfaqueando a ruiva. Tanjiro rapidamente deu um soco no sujeito para longe dele. Tanjiro, estou bem. Temos que cortar o pescoço do demônio rápido ou Zenitsu e os outros não vão resistir mais. Disse ele seriamente para o javali que se lançou ao ataque. Inozuki, Beast Breat, Force Fan, Kutinto Pieces. Exclamou furiosamente, lançando vários cortes horizontais, abrindo caminho para o Ruivo que lançou um ataque. Tanjiro, pai, me dê sua força, cortarei o osso com um único corte. Pensou seriamente, dança do deus do fogo, céu azul, disse ele furiosamente, virando-se e então dando um corte circular de 370º, cortando o osso e consequentemente a cabeça do demônio. Dentro do trem, foi visto como a cabeça de Emu foi cortada. Jiaa! O grito foi tão alto que os dois garotos tiveram que tapar os ouvidos. Inozuki, cortamos o pescoço dele e o fizemos gritar de dor. Tremendo. Disse ele, rindo. Tanjiro, estamos caindo de lado. Inozuki, disse ele, mas sentiu uma pontada no estômago, onde foi esfaqueado. Depois disso, o trem descarrilou, mas ambos ficaram ilesos. E Inozuki correu para ajudar o Ruivo, que lhe disse para ajudar o maquinista, mas Inozuki disse a ele que estava tudo bem se ele morresse, já que ele o esfaqueou e sua perna foi esmagada, mas o Ruivo disse a ele que já tinha tido o suficiente e não tinha escolha a não ser ir ajudar o maquinista só porque o Ruivo pediu. Depois disso o javali foi embora, deixando o Ruivo sozinho. Tanjiro, o amanhecer está quase aqui, agora para estabilizar minha respiração, eu tenho que ajudar os feridos, ele pensou, olhando para o céu. Nezuko, Zenitsu, Rengoku-san, tenho certeza de que todos estão seguros. Naruto certamente pode usar suas posturas de respiração de alguma forma, espero que você esteja bem, ele pensou com um pequeno sorriso. Mas a poucos metros de distância havia um pedaço de carne com olhos olhando para a ruiva. Enmo, eu perdi. Estou morrendo. De jeito nenhum. Eu não liberei toda a minha força. Meu plano inteiro falhou, eu não consegui comer ninguém. Eu até acabei assim. Aquele pirralho e o pilar foram os culpados. Ele pensou furiosamente enquanto imagens de Naruto e Kyojuro vinham à sua mente. Eu tomei 200 pessoas como reféns, mas eles ainda me fizeram recuar, eles me imobilizaram. O demônio continuou a se lembrar de tudo com grande fúria. Enmo, aquele cara também era rápido, mesmo quando não saía completamente da minha técnica. Ele pensou, lembrando-se de Zenitsu, e aquela garota. Ela não é um demônio, que diabos? Um demônio do lado dos caçadores de demônios. Por que Muzan-sama ainda não a matou? Mas o verdadeiro problema era o garoto que Muzan-sama queria. Sua maldita técnica cortou minha regeneração. Danzo é um inútil, ele não conseguiu segurar aquele pirralho. Ele pensou furiosamente. O caroço que era o diabo estava ficando cada vez menor. Enmo. Mas toda a minha má sorte começou quando aquele pirralho quebrou minha técnica. A culpa é toda daquele pirralho.
Se não fosse pelo javali, eu o teria matado, ele pensou furiosamente. Eu perdi. São sempre as luas inferiores que matam os caçadores de demônios, as luas superiores junto com as estrelas da morte. Aqueles demônios que não mudaram em anos, eles até acabaram com pilares. Suas habilidades estão em outro nível. Eu nunca cheguei ao topo do ranking, mesmo quando recebi muito sangue. Quero outra chance? Quão miserável é esse pesadelo? Foi o último pensamento antes de desaparecer. Depois que o demônio morreu, alguns minutos se passaram antes que Kyojuro aparecesse de repente na frente da ruiva. Kyojuro, então agora você consegue usar a respiração de concentração total permanente. Impressionante. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, Rengoku-san, surpreendente. Kyojuro, fazer isso o dia todo é o primeiro passo para se tornar um pilar. Mas para ser um pilar, são milhares de passos. Essa foi a primeira coisa que ensinei ao Tsujikuni Shonen quando estava treinando. Disse ele, sorrindo calmamente. Tanjiro, entendo, estou fazendo o melhor que posso, disse ele, cansado. Kyojuro, você está sangrando pelo abdômen, concentre-se um pouco mais e aumente a precisão da sua respiração, estenda a sensibilidade a todas as partes do seu corpo, ele explicou, sorrindo. O ruivo começou a se concentrar em estancar o sangramento enquanto o loiro mais velho ajudava, até que ele conseguiu. Kyojuro, sim. Você o impediu. Se controlar sua respiração, conseguirá fazer muitas coisas. Não é como se você pudesse fazer tudo, mas ficará mais forte do que no dia anterior, disse ele, sorrindo. Tanjiro. Sim, ele disse com compreensão. Kyojuro, todos estão seguros. Há muitos feridos, mas nada com risco de vida, não há necessidade de vocês pararem, disse ele, sorrindo. Mas ambos ouviram passos atrás deles e se viraram para ver que era Naruto quem carregava Nezuko em seus braços e Zenitsu em suas costas. Naruto, vejo que você está bem, isso me deixa feliz, disse ele, sorrindo. Kyojuro, Tsujikuni Shonen. Que bom que você está bem. Disse ele, sorrindo. Naruto se inclinou para frente e puxou Zenitsu de suas costas. Naruto, Zenitsu, acorde, disse ele, sorrindo para o loiro que abriu os olhos. Zenitsu, já amanheceu? Perguntou ele, levantando-se. Naruto, claro que não, ele disse rindo e os outros dois o imitaram. Mas de repente eles ouviram um estrondo alto atrás deles e todos se viraram para ver que alguém havia pousado ali levantando uma cortina de fumaça, e quando ela se dissipou, um homem de cabelo rosa pôde ser visto que tinha em seus olhos o kanji para a terceira lua superior. Tanjiro, lua superior 3. Por que está aqui? Ele pensou, surpreso. O demônio os viu por um momento e então, numa velocidade enorme, apareceu pronto para dar um soco na cabeça do ruivo. Kyojuro, sopro de chama, segunda postura, acendendo ao céu em chamas, disse ele seriamente, cortando o braço do demônio que recuou. Bela espada, disse ele, sorrindo enquanto lambia o sangue de seu braço regenerado. Kyojuro, se regenera rapidamente, e há uma sensação de pressão e medo, então esta é uma lua superior. Não entendo por que seu alvo é uma pessoa ferida, ele disse e pensou seriamente. Eu só pensei que estava no caminho entre você e eu, ele disse, sorrindo. Kyojuro, você e eu temos algo pendente. É a primeira vez que nos encontramos, mas eu já te odeio, disse ele seriamente. Mas um pouco mais longe disso, o loiro e o garoto de cabelos negros ficaram surpresos com a chegada da lua e como ela atacou Tanjiro. Naruto, Nezuko, você consegue andar agora? Perguntou gentilmente para a garota que estava fazendo isso. Bom, então eu vou te levar para baixo, eu tenho que ajudar a sensei, disse ele sério, colocando a garota no chão. O garoto de cabelos negros correu em direção ao local onde o demônio estava, desferindo um golpe com sua oitava postura, mas o demônio desviou e desferiu um soco que o garoto também desviou, depois pulou para trás, ficando perto de Kyojuro. Ah, como eu esperava, pirralho, você é muito forte, você está no nível de pilar, não foi à toa que você enfrentou o Kokushibo Dono e sobreviveu, ele disse rindo com emoção. Naruto, eu não sei por que uma lua mais alta veio aqui, mas você não sairá vivo, ele disse seriamente. Embora eu gostaria de lutar com você, não sou eu quem vai lutar com você, você é o alvo de Belial, disse ele, sorrindo divertido. Naruto, Belial? Ele perguntou, confuso. Kyojuro, Tsujikuni Shonen melhorou muito, se nós dois lutarmos juntos, tenho certeza de que o derrotaremos, ele pensou, sorrindo, mas então ouviu a última coisa que o demônio disse, espera, o que ele disse? Ele pensou, surpreso, e se virou. Naruto sentiu perigo atrás dele, então ele rapidamente se virou, colocando sua espada na frente dele, protegendo do golpe de uma espada, mas o dono da espada colocou muita força no golpe e o garoto foi mandado voando.
Desta maneira que eu juro Tanjiro Zenitsu Tsuji Kuni Shonen Naruto. Gritaram preocupado depois que o homem de cabelos negros foi arremessado para onde estava. Um homem de pele pálida e acinzentada apareceu. Ele tinha olhos vermelhos e cabelos azuis branquiçados, longos na parte de trás da cabeça e curtos com pontas na frente. Em seus olhos, estava o kanji da sexta estrela da morte. Seu traje consistia em uma túnica azul com bordas prateadas adornadas com estrelas. Ele também tinha uma marca vermelha no queixo e sorriu confiantemente. Você demorou muito, Belion. Bem, não importa, cuide desse pirralho, ele disse, rindo. Belion, não me dê ordens, a casa, uma lua nojenta não pode me dar ordens, disse ele sério e então desapareceu em grande velocidade. Kyojuro queria ajudar seu aluno, mas a casa bloqueou seu caminho. A casa. Bem, já que o pirralho não quer se envolver na nossa batalha, podemos começar? Ele perguntou, sorrindo divertido. Kyojuro olhou feio para ele quando viu que ele não o deixaria ir ajudar seu aluno. Kyojuro, droga, não posso ir ajudá-lo, por favor, resista, Tsuji Kuni Shonen, até que eu possa ir ajudar, ele pensou seriamente. Tanjiro observou impotente o lugar para onde seu amigo foi lançado voando. Tanjiro, Zenitsu, Nezuko. Por favor, ajudem Naruto. Gritou, preocupado. Zenitsu, sim. Disse ele um pouco assustado, mas ele e Nezuko correram na direção do homem de cabelos negros. A casa. Muito bem, sem mais interrupções, podemos começar? Perguntou ele, sorrindo. Fim da parte 13.